Yeah, are we good, Calma aí. Tana? Espera, deixa ele só colocar. Ah, yeah, sorry, 1 second, because João is pouring some booze. Alcoólatra. Booze. Vocês estão de carro, gente? Não. Ele já sabe que é... A gente agora tá no chão. Isso aí. Mas aí a gente pode ir junto, sei lá onde vocês vão depois. É isso? É. Pode começar. E aí depois eu vejo com você, depois a gente... um lugar pra colocar a vinheta. Que a vinheta bom. fica tão legal. Tá, isso aqui Ficou, eu né? posso Tão bonitinho. guardar então. Tu pode, por favor, não dar spoiler da minha... Are we good? Yes. do meu convidado? Obrigada. Spoiler. Então, gente, hoje a gente vai receber as pessoas mais influentes de Tallinn. Sem dúvida, os brasileiros mais Da Estônia, da importantes. Estônia. Da Estônia, é isso. Então, com vocês... Tan, tararam. Mas tá Gabriele... chegando o pessoal. Vai tomar banho, querido. Gabriele, o nosso querido e tão amado João. Tudo bem? Oi, Muito gente, tudo bem? Sejam obrigado pelo bem-vindos. convite. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Imagina, é um prazer receber vocês, porque além de amigos, né, pelo menos eu acho que eu sou. Vamos Eu definir isso daí admiro. bem. Vamos definir o que é amizade pra definir o que você. é amizade pra Começar você. aí, vamos começar aí. O que é amigo? É um prazer receber vocês. Primeiro porque admiro vocês no trabalho que vocês fazem com o Teretalli, né? Mas, na verdade, eu quero saber, né? Quem que é a Gabriela? Gabriele, por favor. E quem é o Joãozinho Marco? Esse sofredor santista. Não foi nada aqui. Gente, eu Pode ir vi foto primeiro, de né? vocês na academia de Exato, concertos. não, exato. isso Ai, aí. gente, força. É que tá tão difícil ganhar, tá tão difícil ganhar. Quando ganha, a gente... Quer dizer, eu não sei quando esse podcast vai pro ar. Provavelmente quando for pro ar, o Santos foi campeão brasileiro. Mesmo lutando sim, contra o aham. rebaixamento. Mas pode João, ser uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada sim, vez. sim, Primeiro sim. contra o rebaixamento. Bom, eu vou me apresentar, Sim, então. por favor. Porque acho importante me apresentar. Meu nome é Gabriele, pra quem não me conhece. Moro em Tallinn, vai fazer 5 anos agora em fevereiro. A gente se Caramba, mudou. aniversário, gente. Aniversário. Morei em Dublin por 2 anos, fiz intercâmbio lá. E sou jornalista de formação. Atualmente trabalho na Wise como SEO Content Specialist. Um nome chique, aí vamos Fancy, usar, né? Vamos fancy. usar, né? Que nada mais é produzir conteúdo para blog otimizado para o Google, basicamente. E é isso, sou mamãe do Chico, cachorrinho. E é isso, vai. Fale você. Passa. Então, Eu quero só ver quando for a minha vez com o Diego. então, meu nome é João, sou publicitário, moro na Estônia há quase 5 anos também. Só que uma coisa interessante é que eu descobri recentemente, parei para fazer as contas recentemente que no ano que vem, na verdade em janeiro, vai fazer 10 anos que eu tô morando fora. Nossa. Porque vão completar 5 anos aqui em fevereiro, mas só que antes daí eu me mudei em janeiro de 2014 para Irlanda. Então, nós moramos na Irlanda um tempo lá, eu morei há 4 anos e meio, quase 5. A Gabi morou há 2 anos e pouco, como ela acabou de falar. E daí a gente se mudou para cá. Como eu falei, sou formado em publicidade. Nós dois trabalhamos na mesma empresa e fazemos a mesma coisa. Que legal. Então a gente também eu também trabalho com conteúdo otimizado de SEO para o Google e tudo mais. E eu acho que é isso. É porque nós dois somos da área de humanas. Infelizmente a gente não teve a sabedoria de ir escolher, para a área de Gente, TI. isso ou é. tudo é. lá Por atrás. isso que a gente tá aqui fazendo podcast. Exato. E eu diria que essa Se função... fosse, nós estaria codeando o podcast, tá ligado? Codando. E daí, e no fim, acaba que é meio que essa função que a gente faz hoje é o mais próximo que a gente consegue chegar nessa área de humanas de produção de conteúdo de TI. Sim. Entende? Que a É, gente uma acaba das meio mais. que estruturando as publicações pro Google e tudo mais. Mas enfim. Mas Só eu que acho que daí é bom, importante que nós dois juntos, em 2020, lançamos o Teretalli, né? Exato. Que é o nosso Projetaço, gente, projetaço. projeto do coração.
que é um site e redes sociais com conteúdo em português para brasileiros sobre a vida na Estônia. Mais nichado impossível, né? Exatamente. E, É inclusive, nicho acima de nicho, Gente, né? mas é super nichado. E eu tava vendo, né? Daquela stalkeada pra preparar. Alguém tem que se preparar pro podcast. Ai, dá licença, querida, eu sou monarca, eu vou só falar merda e foda-se. A gente falou, gente, a gente tem que esperar a câmera tá rolando pra gente começar a fazer as DR aqui ao vivo, né? Que dá ibope, né? Me perdi. Tu Raquel, tava você viu tua vendo, culpa. tu tava acompanhando Stalkeando. isso. Gente, porque, obviamente, eu já sou seguidora do trabalho dos dois, mas é muito bacana. Gente, eu fiquei chocada porque 12 mil seguidores, quase, né? Quase. Tá 12 lá na mil. beirola Tá chegando. para 12 mil seguidores, para um conteúdo que é super nichado, para falar de vida, essa coisa exótica, né? Vida na Estônia. E eu queria voltar só um pouco atrás, antes de falar de Tretarem. Claro. pode voltar. O João morou mais tempo na Irlanda, então vocês conheceram lá? No Brasil. No Brasil. Conta isso aí pra gente. Eu quero saber, gente, como é que vocês Como é se que é? entrombaram? Como Porque que vocês tu- vieram juntos pra Como cá. assim esse teu charme caminhou da Irlanda até Eu achei que Santa tinha- Catarina pra agarrar essa Não, muchacha? exatamente. Tem esse ponto, que é o charme em si. Mas só que o que acontece é que foi assim, eu me mudei pra Irlanda em janeiro de 2014. Uma coisa que é engraçada é que eu me mudei pra Irlanda quase na mesma vibe de que eu me mudei pra Estônia. Quando eu me mudei pra Irlanda, meu sonho era ir pro Canadá. Só que daí, Ai, João, quando nossa chegou de ir pro Canadá, e assim, eu falei, cara, eu preciso fazer um intercâmbio, terminei minha faculdade e tudo mais, quero fazer um intercâmbio, quero aprender inglês. Eu tinha metade do dinheiro pra ir pro Canadá e todo o dinheiro pra ir pra Irlanda. Então eu falei, cara, eu não sei onde fica a Irlanda, eu não entendo como é que Caramba, funciona. era essa a diferença de preço? Era essa a diferença, e daí eu falei, então... Naquela época, né? Naquela época, eu nem sei como tá hoje, Não, mas mas... mesmo assim, gente, metade do preço. Era. E daí, e aí, é porque na época, eu não sei como tá hoje, mas só que na época no Canadá, você não podia ir pra estudar inglês e trabalhar. Então na Irlanda, eu podia ir estudar inglês, trabalhar, até hoje também você pode fazer isso, Ah, tá. mas só que daí eu só precisava levar um dinheiro pra comprovar minha renda no começo. No Canadá, eu precisava comprovar a renda por todo o período. Então daí o valor ficava muito alto e eu não tinha esse valor. Daí eu fui pra Irlanda, beleza, tipo... whatever. Cheguei lá, não sabia nada da Irlanda. Comprei totalmente de última hora, assim, porque eu tinha guardado aquele dinheiro pra E é pra isso. fazer intercâmbio. E aí eu fui, daí eu morei lá em 2014 o ano inteiro, e daí eu voltei pro Brasil pra passar um tempo no Brasil, e a gente trabalhou junto. Não, tu voltou em 2015 pro Brasil, Então, né? voltei Mas, tipo, em tu teoricamente 2015. tinha voltado pra valer, né? Daí eu voltei pro Brasil em 2015 pra... Falei, tá bom, eu fiz meu ano de intercâmbio, aprendi o que eu queria aprender de inglês ainda, tipo, Aham. era básico, mas falei, beleza. Viajei, passei um ano lá e vamos lá. Voltei pro Brasil e aí não me adaptei nessa volta. Tipo, foi assim, Já não cabia mais na mesma conchinha, caixinha. né? foram, sei lá, os 6, 8 meses mais longos da minha vida, assim, eu, tipo, cara, eu achei que... É que assim, quando você volta, o primeiro mês é perfeito, porque daí você tá voltando, conhece, vai ver os Come amigos. tudo mesmo. Come tudo, a primeira coisa, gente. A primeira coisa, come o mundo. Exatamente. Sim, e daí você fica conversando, tipo, daí você vai ver família, vai ver amigo, vai Vocês matar dois são saudade. de Santa Catarina? Isso, Sim. aham. Tá. É Jaraguá, né? Isso, o João é de Guaramirim e eu sou de Jaraguá. É cidade, tipo, um do ladinho do outro. É, sabe? bem- Essa bem- cidade Tipo São litorânea? José e Florianópolis. Mais pro interior ali? é Eu acho que mais acho que é nessa mesma pegada, tipo São José e Florianópolis, É. assim, é bem próximo, tanto que tem muita gente de Guaramirim que trabalha em Jaraguá, que era o meu caso. Então daí eu voltei, aí a gente trabalhava era como num site de lá, produzindo conteúdo desde lá. Então a gente já produzia conteúdo para blog e tudo mais lá atrás, lá em 2014, 2015. Uhum. Nossa. E eu trabalhava nessa mesma empresa, Por Acaso era o nome, e eu trabalhava para ela Por antes... acaso era o nome da empresa? Era o nome da empresa. Por acaso. E aí eu trabalhava nela antes mesmo de ir para Irlanda. Então eu voltei para a mesma empresa, eu ainda tenho até hoje um relacionamento muito bom com quem eram os donos do Por Acaso. E aí a Gabi começou a trabalhar lá. E aí ela se interessou. Não. Não foi tão bom. Como é que foi? Conta a sua versão. Qual foi a verdade, Gabi? Exato, a minha versão é a verdadeira, né? Não, a gente se conheceu no trabalho e por muito tempo a gente era só amigos mesmo. Eu tinha um outro relacionamento, ele também, enfim, tava solteiro, tinha, sei lá, quais relacionamentos, né? Senti um climão. Mas eu tinha namorado, enfim. Chegou no Brasil comendo tudo, né? Que a gente falou. Pastel, cachorro-quente, pizza. E é isso, a gente almoçava junto, a gente era amigo, colega de trabalho, assim. Daí aconteceu que ele recebeu a proposta de volta pra voltar pra Irlanda.
pra trabalhar dessa vez e tal. E casou ali que meu relacionamento não tava legal, terminei. E acabou que a gente ficou. Uhum. Só que a gente ficou, sei lá, uma semana antes de ele ir pra Irlanda. Então era assim, ficar aqui, porque também nem vou mais ver nunca mais, né? É isso. Ô, louco, gente. Fica tranquilo, gente. O dia que eu contar quando eu conheci o Diego no ônibus, exato. aí vocês vão entender que Exato, eu já sei assim, dessa é a história. vida. É a vida, é a Gente, vida. eu fico ouvindo só esses spoilers. Eu quero que chegue logo o dia, porque é muita curiosidade pra saber todas Exato. essas histórias. Não, mas é isso, a gente ficou uma semana, foi muito legal, a gente, tipo, se viu todos os dias e tal. E aí ele foi embora, foi pra Irlanda. Só que a gente continuou se falando todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí a gente viu que peraí, tem algo mais do Sim. que realmente só uma ficada e acabou. E aí eu não tinha nem passaporte, eu nunca tinha andado num avião, nunca, nada. Nossa. Aí ele falou, por que tu não vem me visitar aqui, tipo, meio do ano, verão e tal? Aí eu fui lá, fiz meu passaporte, não sei o quê, fui atrás disso. Se isso não é interesse, eu não sei o que é. Eu joguei no ar. Ela É. veio Eu joguei, convidei. Ele só pagou a passagem e intercâmbio. Não, nada. Aí tu pensa, eu falar pra minha mãe que eu tava indo pra Irlanda Uhum. ficar na casa de um amigo. Ai, senhor. E a tua mãe é um pouco mais velha também, não é? A mãe hoje tem 60 e poucos, né? Assim, Não. é Meu pai é que é tão- mais velho, Meu né? pai é mais velho. Ah, tá. Como que eu ia falar? Eles não conheciam o João, eu não sabia quem era, porque a gente só ficou uma semana, né? Não- Exato. Não é tempo de se apresentar pra família ainda. Sim. E aí, como é que eu falo que eu vou viajar pra fora do país sozinha, sem... Sim. Sabe? Tipo assim, eu nem sei como eles deixaram eu maior adulta, mas eu não sei como eles deixaram eu ir, porque eu morava com eles, né? Então, assim, também, Sim. regra da casa, enfim. Tu vais entender quando tu tiver teus filhos que a hora que o filho decide, a gente não- só não faz tem de muito o conta que fazer, manda. né? Eles não iam me amarrar. Enfim, foi isso. Fui lá em junho de 2016, foi isso. Fiquei 2 semanas lá, a gente foi pra Paris, curtiu Dublin. E aí eu meio que já decidi a voltar pra fazer intercâmbio. Enfim, Organizou a já vida pra isso. E aí comecei, daí pedi demissão, enfim, comecei a organizar, comecei a juntar dinheiro. E aí, em dezembro de 2016, daí eu me mudei pra Irlanda. E a gente já se mudou morando junto, né? Mas vocês ficaram de Caraca. namoro à distância. Ficamos esse ano todo namorando à distância, se vimos ali no meio do ano. Sim. Aí em novembro ele veio pra um casamento e depois daí em dezembro eu mudei. Sim. Então assim, a gente se viu mesmo, assim, um mês mais ou menos, entendeu? Daquele ano todo. gente. E aí eu já me mudei morando junto, assim. E hoje vocês estão quantos anos? Vai fazer 8 em janeiro. 8 anos. Ah, E- lembrou dessa vez? Ah, sim, ele tem coragem. Ele tem coragem. Vai, gente. Continua, Ele tem dá coragem. engajamento. Mas quem não lembra sou eu. Ele não lembra absolutamente nada. Ele não sabe nem que dia a gente casou. Claro que sei. Que dia é, então? Eu não tô- Aquele dia lá, aquele dia separei lá. tantas É, vezes que que já eu também ninguém não sei. Aquele dia, foi aquele dia lá, lembra? Aquele dia. Tava nevando. Tava nevando, Exato. provavelmente. Exato. Tá, e então, aí beleza, embarcaram nessa loucura toda, vieram pra Estônia aqui. O que vocês vieram fazer aqui? Por que veio parar aqui? Sim, saí da Irlanda. Vem pra Estônia. Então, isso hoje em dia essa pergunta é muito mais fácil de responder, Sim. porque daí já tá muito mais popular e tal, mas realmente, quase 5 anos atrás, assim, a gente veio pra cá sem saber dizer onde ficava a Estônia no mapa. Isso com certeza. E daí eu vi que você mora aqui há 9 anos. 9. Então eu nem imagino como que era 9 anos atrás aqui, porque com 5 anos a gente já vê muita diferença. Sim. Mas só que daí o que rolou foi. Eu já tava na Irlanda há 4 anos e meio, 4 anos e pouco, sei lá. E aí meio que a gente falou, cara, acho que deu, né? Acho que deu aqui, acho que não, já, o que tinha pra fazer a gente já fez, o que a gente queria fazer a gente já conseguiu. Então, Uhum. e lá também tinha uma coisa que assim, até hoje tá até pior, que tem essa crise imobiliária que acontece lá. Então, é tudo muito caro e lá a gente já estava casado, a gente estava junto, já estava casado Uhum. e a gente tinha uma vida de intercambista, assim, a gente, para poder
ter uma vida legal, ok lá, a gente tinha que, sei lá, dividir o apartamento com outro casal, que a gente ama e é amigo até hoje, mas só que daí a gente pensava, pô, cara, mas não é isso que a gente tá querendo, sabe? Sim, mas É outro rolê, Nossa, né? É não outro posso rolê. nem dar uma madeirada nela, que o vizinho vai ouvir. Tá no outro quarto, casal tava no outro falando, quarto, casal tava exatamente. falando. Eu não Eles, quero atrapalhar eles. Exato. E aí a gente. Não, mas só que daí a gente tava lá e daí falou, cara, deu, né? Vamos ver outra parada. Tipo, a gente chegou até a cogitar voltar pro Brasil, mas só que eu já tinha essa experiência de ter voltado e não ter me adaptado. Uhum. E eu sentia que, tipo, não era a hora ainda de voltar pro Brasil. Só que nenhum de nós dois tem passaporte europeu, então é meio que assim. Nossa, como Vamos em algum lugar. esses olhos É, Com exato. esses olhos azuis. Aí, Seu cabelo. aí a gente começou a procurar, tipo, comecei a aplicar pra vaga, falando, vamos ver. Assim, queríamos sair da Irlanda, mas não que a gente queria sair no outro dia. Não que tivesse pressa, falasse, tá tudo horrível. Não, a gente gostava de morar lá, mas falou, pô, deu, né? Vamos tentar outra coisa. Mas não queremos voltar pro Brasil. Então daí eu peguei, atualizei meu Lattes, no LinkedIn e tal, e comecei a aplicar. Comecei a aplicar para um monte. Daí tinha um casal de amigos nossos morando aqui já. Eles tinham se mudado, acho que uns 6 meses já fazia que A morava Gabi aqui. e o Pedro. Que era a Gabi Strautmann Claro, e o Pedro. óbvio. Ah, tá. A Gabi Inclusive- Strautmann, inclusive, vai vir falar de mulheres Em que tech. ascendem na carreira. né? Legal, porque inclusive foi por conta dela que eu trabalhei com ela na Irlanda. Eu conheci É, a ela em gente já conhecia 2014. ela. Só deixa eu falar. Gabi, tu não sabe, mas tu vai vir falar com a gente. Tem só Aí esse foi. detalhe. Não, e é loucura porque a gente viu ela grávida na Irlanda. No dia que ela descobriu que era menino, eu tava junto na coisa que eu tava gravando um vídeo pra escola. Então, tipo assim, a gente já tem eu vi uma o vídeo. conexão com eles, assim, há muito tempo. Que massa. E aí foi isso. Daí ela já tava morando aqui, ali o Pedro, e daí a gente começou a trocar uma ideia. Ela falou, pô, João, tô trabalhando nessa empresa aqui, muito massa, eu acho que talvez tu tem fit com a empresa e tal, vamos tentar aplicar aí, tem essas vagas aqui abertas e tal. Aí eu peguei e apliquei. É que eu e a Gabi, a gente trabalhou junto nessa escola de intercâmbio, nessa escola, a gente já trabalhava junto desde a Irlanda, daí eles voltaram pro Brasil, a gente trabalhou junto nesse mesmo período também. Vocês se aguentam? Pois é, não sei. Aí a gente... Daí Que não mora beleza. junto, não mora É. junto. Exato. Aí aplicamos e rolou. Daí eu apliquei pra vaga, rolou. Daí e foi muito rápido, porque, sei lá, eu Tu apliquei aplicou em novembro? Pra Eu apli- Wise, né? pra Wise. Uhum. Aí eu apliquei em novembro, daí era pro time de social media, mas só que de customer support deles. Uhum. Então daí eu apliquei em novembro e nós estávamos aqui já em fevereiro. Top. Caraca. Rapidão. Mas só que daí foi assim, beleza, a referência que a gente tinha daqui era a Gabi e o Pedro. É, Sim. Era isso. E aí até foi um dos motivos que o Teretalin veio, assim, porque quando a gente pesquisava sobre a Estônia, pô, quero ver aí como Não é que existe. é, né, e tal. Não existe. Existiam algumas coisas em inglês, mas mais focadas para turismo, né? Então, tipo, Uhum. os Bálticos e tal, passear. Tinha alguma coisa em português de Portugal, só que diferente, né? Não, é a mesma pegada. Eu é não o- achei. Sabe por quê? Porque vocês chegaram aqui que mês? Fevereiro. 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 Eu cheguei em maio. É, E aí, eu pesquisei. é. Pesquisei também. e eu só achava conteúdo muito ridículo. Coisa que, tipo, Sim. é impossível de assistir o vídeo até o final. Então, quando vocês começaram a sair com os vídeos, eu também tava aqui no recém-chega. Cara, eu devia ter estudado isso antes, eu precisava ter visto isso antes. Tanto que a minha família toda segue vocês. Assim, a gente tem um monte de pai e mãe que segue a gente adora. Era. Muito! Mas só que daí foi. Pode continuar. Pode Enfim, continuar. daí é isso. Então, quando a gente estava nesse processo de mudança, porque a Irlanda é um país que tem muita produção de conteúdo. Tem muito brasileiro, são cerca de 70 mil brasileiros na Irlanda toda. Nossa! Então, Caramba. todo mundo faz um Insta focado em alguma coisa pra divulgar, o que é muito bom, porque você aí tem, né? E a gente vem pra um outro país que não tinha nada. Nada. Então, é bem isso, assim, eram poucos conteúdos que a gente via, alguns não davam, não rolavam, e a gente falava, caramba, daí perguntava, tá, Gabi, não sei o que e tal. Aí depois a Natália veio também, a Laranjeira, veio em dezembro, se eu não me engano, Sim. e a gente perguntava, mas e aí? Eu lembro que ela falou assim pra mim, Gabi, aqui na Irlanda a gente usa muito tênis, né, pra, tipo, o dia a dia e tal, andar. Aqui a galera usa mais bota. Eu lembro que era, tipo, uma coisa assim que ela me falou, sabe? Resumo da ópera. Exato. Então era assim, era esse tipo de informação
que a gente tinha, assim. E sei lá, eu também acho que eu não sabia pesquisar direito, enfim. Não, Não mas só que tem não um negócio da tinha. Gabi Nada, que eu acho nada. maravilhoso essa história. Gente, quando eu vim que pra tem cá, um- eu só vi o Wikipedia, e foi isso. É isso. Não, Pra ti, realmente. pra você. Não, mas só que tem uma história da Gabi nessa mudança que pra mim ela não existe. Que é assim, ó, a gente tava preparando, era o último final de semana pra vir embora. Então a gente começou a arrumar todas as coisas e tal, e beleza. Daí tem um. Daí a gente trabalhava nessa escola de inglês, a Seda College. Aí a gente trabalhava nessa escola, era o nosso último dia na Seda, então daí a gente pegou todas as nossas coisas e beleza, deu tchau pra todo mundo. Aí tava descendo, aí na hora que a gente chega no hall de entrada, assim, daí tem um amigo meu, Renato, daí ele foi lá, a gente tava trocando ideia, de repente chega a Gabi assim, mochila, um monte de caixa, e não sei o que, na caixa. Aí o Renato olhou pra ela assim e falou, Gabi, o que é esse negócio aí que tu tá na mão? Ela falou, um mousepad. Aí eu falei, Gabi, um mousepad? Mas pra onde tu tá levando esse mousepad? Pra Estônia. Aí eu falei, mas por que tu tá levando um mousepad pra Estônia? Eu não sei se tem lá. Tipo, esse era o nível de informação que a gente tinha da história. A gente não conhecia nada. De repente a Gabi tava com... Eu achava que eu tava vindo pra uma... Não que não estava vindo, mas eu achava que tava vindo pra uma roça que não tinha nada. Então ela tava com o mousepad, aquele gigante de 1 metro, assim, ó. E era de uma marca de telefone. Era tipo assim, Leica Mobile. Não era é o que nome. era um mousepad só da Apple. Não era um mousepad de gamer. Era um mousepad do negócio. Aí eu falei, que é isso? Não, Pra daí... ter noção, Aí eu eu e o comprei Renato- até algodão de tirar maquiagem, eu trouxe. Aí eu e o Renato, de repente, a gente começou a ter uma crise de riso. Eu falei, não, Gabi, pelo amor de Deus. Tipo assim, os caras... Eu tô indo trabalhar numa fintech, tô indo trabalhar não sei o quê. Então, cara, tem um mousepad lá. Pode ficar tranquilo, a gente não precisa colocar mais isso na mala. A gente não precisa colocar mais isso na tua mala, entendeu? Mas... Ai, Gabriele. E tu julgando quem perguntava se tinha creme de leite na história depois do grupo, né? Pela porra. Não, é diferente. Como é creme de leite? É diferente. Mas é diferente, é diferente, é diferente. Ai. Olha aqui, gente, vocês estragaram a minha maquiagem. Não, mas é pra ter noção de como não Sim, tinha não noção tem, nenhuma não, de nenhuma. que tipo de lojas tinham aqui. Nenhuma. Se a gente ia encontrar tudo que a gente encontrava na Irlanda. Sinceramente, Total. não tinha noção nenhuma, assim, ó. Nenhuma. Shampoo, condicionador, qualquer Não bobagem sabe, que não pra sabe. gente É é, tipo, diferente, normal. é diferente. Realmente. Sabe? Será que eu vou encontrar as marcas que eu já uso? Será que eu Sim. vou... Enfim, claro, eu levei para um extremo, né? Tudo bem. O algodão. De maquiagem, é. Mas assim, e é engraçado que nessa noite aí foi a nossa pior briga como casal. Foi arrumando as malas pra ir, porque as minhas coisas simplesmente não couberam. Ah. A gente já tinha mandado 2 ou 3 malas pra cá, pra casa da Gabi, com roupa de cama, decoração. Ela que quis trazer roupa de cama. Tipo Ah, assim, porque eu falei, as isso a pessoas gente aqui dormem aonde? Não é isso. Num colchão de palha, ó. Meu Deus. Não, é porque eu falei assim, João, a gente já tem. Por que a gente vai ter que ir lá comprar se a gente já tem? Já estamos E mandando as realmente é malas, caro, é tipo, caro. já Sim, vamos sim, levar. sim. Mas só que pra despachar... Também é, É bem mais caro. caro ainda. Ah, mas enfim, que seja. A gente mandou toalha, essas coisas. Não vamos brigar de novo. É, enfim, foi isso. Nós dois fizemos a decisão de mandar, não dois pra dançar um tango, que dizem, assim, two tango, eles em inglês. Essa eu não Lembra, conhecia. né, gente? Estou ensinando lembra. pra vocês. E é isso, daí chegou na minha cabeça tudo que eu tinha ainda ia caber na minha mala de 23, mais a minha malinha e tal, não sei o quê. Coube 20%. Caraca. Não coube, não Nem coube. no saco a vácuo, nada. Nada, não coube. Faltou um monte de coisa ainda. E aí, o Aí, que tu fez? o João começou. Ah, deixa pra trás essas coisas, não sei o quê. Daí eu falei, não, minhas coisas, e não sei o quê. Não. E aí já comecei a chorar. E aí deu um, assim, ó, Treta. Bravo, treta. Foi tipo, a gente pensa, estressado de mudança e tal, enfim. Aí os nossos flatmates estavam lá no centro, eles trouxeram mais 2 malas, a gente encaixotou o resto e eles mandaram pra gente depois. Ou seja, a gente veio com, sei lá, 5 malas. Da Irlanda pra Estônia. E hoje, se eu tiver que me mudar, é 3 caminhão, tá? Eu ia falar uma mochila. Menos. A gente tem muita coisa. A gente tem muita A gente coisa. não precisa de nada, deixa de ser consumista, cara. Não é possível, Eu tenho um closet enorme, então acho que eu Tem dou... 2 cachorros de 40 quilos.
Só Olha esses quem dois fala, cachorros né? de 40 quilos já dá todas as coisas que a gente tem aqui pra Exato, transportar. exato. Não, é que a mas- gente vai Mas eu não vou acumulando, sair né? daqui, esse é o ponto. Tá, tudo bem. Mas eu digo, se hoje eu tiver que sair, a gente tem muito mais coisa, porque são 5 anos. Sim, sim, óbvio, óbvio. Você vai comprando coisa e tal, Querida, aprende. Pobre só tem coisa em 2 momentos. Na mudança e na enchente. Aqui, graças a Deus, não tem enchente. exato. Então, na mudança vai ter coisa. Exato, exato. Sim, sim. Nossa Senhora. Mas é isso, Verdade. enfim, eu dei toda essa volta só pra dizer que, por causa de tudo isso, de não achar informação, de nananana, é que quando a gente chegou e falou, João, a gente precisa criar alguma coisa aqui, porque não é possível e tal, e tá começando a ficar mais conhecido, tem mais brasileiro vindo. Só que é isso. A gente chegou em 2019 e o Tretário foi ser lançado em abril de 2020. Então a gente precisou de um tempo pra Sim, se entender situar também, e né? tal. Gá? Eu já tinha meu canal no YouTube, então eu fazia de vez em quando alguns vídeos, tinha meu Insta, então assim, eu já produzi um pouco de conteúdo sobre, mas focado mesmo foi quando o Teretalin nasceu. Obrigada. Que foi um dos nossos filhos da pandemia, que o segundo foi o Chico. E são só esses dois. Uhum. E são só esses dois. E é Mas só- isso? E é isso. Não vão ter outros filhos? Não. Não. Só mais um Não. cachorro. Não. Não, Ai, mais nenhum. por Mais que nenhum. Nem cachorro. Cara, deixa de ser cuzão. Olha quanto cachorro abandonado tem aí. Já vão Nenhum. arranjar briga. Quantos Nenhum. cachorros você viu na rua aqui? Nenhum na rua, mas lá no Então. shelter tem vários. Ah, não, mas só Sim. que daí o Chico já tá tranquilo lá. Já só Tá de ele- boa. Ele vai ser muito mais feliz com o irmão. Mas o Chico, Imagina ele o é quadro do novinho, irmão não é? dele Quando do vocês lado. pegaram... A gente pegou ele com 1 aninho e pouco. 1 ano e meio. Ah, não era Não puppy era, ainda. não era filhotinho. Não, assim. a gente Tá. adotou ele já tinha 1 ano e pouquinho. Mas só que daí foi, nessa questão do Teletalent também, além dessa falta de informação, ele se tornou meio que um escape pra gente, porque, como eu falei, eu vim pra trabalhar na Wise, no time de social media deles, mas só que não era social media criando conteúdo. Eu sempre trabalhei com criação de conteúdo, só que o time de social media que eu entrei, ele era de customer support. Então, tipo, dava o suporte para as pessoas que tinham interesse ou queriam saber sobre a Wise, ou tinha qualquer dúvida ou qualquer problema. Então, eu era lá respondendo, o que a galera respondia, o time de CS normal responde por e-mail, eu respondia nas redes sociais. Uhum. O time também estava começando, estava bem pequeno e tal, e daí eu estava trabalhando ali, e a Gabi, ela veio trabalhando remoto para essa mesma escola que a gente estudava lá, e depois ela arrumou um trabalho aqui, que era fora da área completamente dela. Tipo, então o Teletalent também, quando a gente criou, foi meio que um lugar pra gente manter o que a gente gosta de fazer, Uhum. que era criar conteúdo. Sou formado em publicidade, ela é jornalista, então a gente Sim. gosta de criar conteúdo, gosta de escrever e tal. E aí meio que também juntou tudo isso e mais, porque abril de 2020, se vocês ainda lembram, nós estávamos no meio de uma pandemia e um lockdown. Uhum. Então foi uma forma também de não ficar louco lá no lockdown. Então meio que Total. a gente começou a criar conteúdo nesse canal super nichado ainda no meio da pandemia. Exato. Uhum. Então foi meio que, que restaurante ir? Não tinha restaurante aberto. Entendeu? Era que delivery Tem pedir. ideias, É. ideias de tópico. Qual supermercado pedir online, né? Só que daí ele nasceu meio que, ele nasceu na pandemia que foi, juntou muitos fatores. A nossa vontade prévia de fazer, que a gente já tinha essa vontade, essa experiência que a gente tinha e queria continuar tendo de criação de conteúdo em si, e também uma forma, tipo, de extravasar, entende? Tipo, vamos lá, tipo, nós somos preguiçosos pra caramba, então a gente não faz muito exercício físico, então vamos exercitar a mente aqui, trabalhando, fazendo conteúdo. Não, isso mudou, criando agora coisa. nós estamos... Nossa, a Vamos Gabizinha ficar tá fit? firme e forte. E tu Não. também tá indo treinar, querido? Eu que levo ela. Ele que me arrasta. É isso aí, chama o Diego. Convida ele também. Não, mas só que daí, como eu falei, eu tô levando a Gabi, você pode levar a sua mãe. Pronto. Então daí você também pode começar Olha a o tipo fazer. de gente que eu me envolvo. Olha, esse é o tipo Pô, mas de tu já teve uma amizades. época bem fitness, né? Que tu ia todo dia. Uma outra vida. Lá na pandemia, onde tu não tinha nada pra fazer, a única coisa que tu podia fazer ainda com restrições era ir pra academia. Aí eu fiquei 1 ano Certinho, né? marombeira, né? Ah, certo. Fiquei, Acabou nossa, agora. ó, Mas então daí monstrona. foi nessa. Foi nessa que daí a gente criou o Teletalent ali e Massa. tá hoje do tamanho que É, tá. e hoje. claro, tá. nesses 3 anos só, né? Parece muito mais, né? Parece muito mais tempo, mas... Mas evoluiu, né? Começou super pequeno e tal, e conforme vai passando, vai tendo mais parceria, vai tendo mais visibilidade, os números vão crescendo Claro, também. sim. Mas só que claro. teve uma coisa que, desde o começo, quando a gente fez o Teletalent, a nossa ideia era de que ele fosse conhecido pelo conteúdo que ele tem.
Não pela cara do João e da Gabi. Obviamente, tipo, Uhum. hoje aqui, quando a gente conversa com o pessoal que mora aqui e tal, todo mundo fala, Teletale e tal, tem ela na nossa cara. Mas só que, assim, não é João e Gabi na Estônia ou qualquer outra coisa, assim. Ou então, João @viaja. Que como era o... O nome dela até Gabi hoje, tá? viaja, Gabi né? viaja. Mas- Pensei esses dias em mudar, mas daí eu Mas fiquei... mas só que daí é porque a gente sempre quis essa questão do conteúdo em si. Então, se tu olha, principalmente os primeiros, ou até hoje em dia, os próprios vídeos, os materiais que a gente faz, a gente foca muito na informação em si. Tem, obviamente, e a gente entende essa necessidade de mostrar o rosto, de aparecer, de mostrar, ó, tem... Inclusive, no começo era uma dificuldade pra É. gente, porque era só conteúdo e a gente não aparecia. Uhum. Então a gente percebeu que a gente precisava ter um mix. Sim. A gente precisava Sim. aparecer de vez em quando, porque as pessoas, né, Até pra se conectar. se sabe? conectam Se mais conecta quando com tem pessoa. alguém passando essa Claro. informação do que Pessoas se só a conectam informação. com Mas só que a pessoas, gente, sim. no começo, a gente quis meio que fundamentar esse trabalho no Teletale e no conteúdo. Sim. Então, tipo, o pessoal que chega ali vai chegar porque eles viram um conteúdo legal, seja no Google, ou seja no YouTube, ou seja, sei lá, na rede social. Pô, que vídeo legal sobre a Estônia. Daí depois eles vão ver quem é que faz, entendeu? E daí tá a gente Total. ali, não é tipo assim... Porque às vezes, tipo, tem aquele negócio, quando tu tá falando de pessoas, às vezes tem aquele negócio que o teu santo não bate de frente da primeira vez. Tu olha e tal, daí tu tem que dar uma chance, e às vezes tu não dá essa chance. Exato. sim. E aí, mas só que daí, desde o começo a gente teve essa preocupação de fazer o conteúdo em si, e daí hoje em dia, tipo, obviamente, daí agora a gente, beleza, vamos lá, vamos fazer uma story, vamos fazer alguma coisa assim, vamos fazer alguns vídeos, tipo, mudar um pouco o formato, Uhum. mas só que daí o Teletale dentro desse período aí também se tornou um grande laboratório pra gente, pra aprender. Eu, antes do Teletale, não sabia editar um vídeo, não sabia... Qualquer câmera que botava na minha cara, eu falava, cara, sai daqui, não gosto, não rola pra mim, então se precisar fazer algum vídeo, faço. Se eu puder não fazer... Mas Melhor. Inclusive eu aqui na ia edição, se falar- puder colocar aqui um negócio na minha Sim. frente, eu não aparecer, só aparecer minha voz, Mas eu ia vai ficar falar, legal também. inclusive, isso, porque a Gabi, ela tem essa veia, né, jornalística de aparecer e tal. Então ela acaba vindo com um conteúdo mais de entretenimento e tudo mais. Mas tu é muito caricato, tu é muito engraçado quando tu traz parada. Tu deveria aparecer muito mais, inclusive. Mas Com é que... feedback ao vivo. Mas é verdade. Mas eu acho que, sei lá, não é uma Vai parada... fazer essa merda sim! Não é uma parada que me chama muito, assim, Mas sabe? não interessa mas que como eu tu falei, quer, ô, João. exato. Essa porra que tu quer. mas como eu falo, povo se tá precisa, pedindo. daí pelo menos hoje eu perdi, é porque eu ainda sou muito, tipo, Tímido. tímido com câmera Sim, e foto e tal. Tipo, se tu olha meu celular, a gente vai viajar, só tem foto da Gabi, tá ligado? Tipo, aí eu fico Sim, batendo porque foto. quando ela tira aí eu de che- ti, fica não, uma fica, bosta, não, fica né? horrível, fica horrível. Aí eu falo, não, vai ali na frente, vai aqui na frente. Ela fala, tá, tu não quer? Eu falo, não, tá bom. Tá ligado? Tipo, É igual não é lá uma em parada, casa. não é parada muito que eu tenho muita vontade e que eu gosto muito de fazer. Mas eu acho que até é um equilíbrio bom, assim, porque imagina se Os dois são os exibidos, dois né? Sim. gostassem de aparecer. Daí não ia ter Teletale pra duas pessoas. Não, né, mas aí a gente suficiente. já tem blog assim na Estônia o suficiente. Fica tranquilo. A gente fica meio que nessa, daí pra gente tá tranquilo. Mas e qual que foi assim, a maior realização de pessoal de vocês com o Teletale? O que... Nossa, isso foi foda ter feito com o Teletale. Cara, hoje eu digo, assim, vai parecer meio clichêzão, mas só que o que eu acho legal, pra mim o principal é assim, quando do nada chega alguém, encontra a gente na rua e fala, pô, velho, teu conteúdo ajudou a gente pra caramba pra vir pra cá, tá ligado? Então, às vezes, tipo, o pessoal chega e compartilha em algum lugar, às vezes a gente chega, do nada, assim, tava um dia no canal do Slack da empresa, uma menina que ela é recrutadora e ela é nem sei de que país ela é, mas ela não é brasileira e tal, ela falou, quando que a gente vai começar a fazer com não sei o quê, com Wisers, porque eu conheço o conteúdo desses daqui e eu acho muito legal. Tipo, eu recomendando meio que organicamente, essas coisas assim, mas só que nada a ver. Mas só que quando chega alguém e fala, pô, teu conteúdo ajudou bastante, então eu conheço vocês aqui. Pra mim, isso daí é o mais da hora. Mas só que daí teve 2 eventos que aconteceram que foram demais. Foi quando foi o Fábio Porchat e foi Ai, gente, essa história é muito boa. recentemente que a gente foi convidado pelo governo da Estônia, tá bem fresquinho, que a gente foi convidado pelo Startup Estonia Work in Estonia há 3 semanas atrás, Sim. É, acabaram de voltar, né? É. para ir pro Brasil, para divulgar a Estônia lá em alguns eventos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Esses 2 assim, cara, tá funcionando, o pessoal tá conhecendo, tá legal. Tipo, meio que deu uma furada nas bolhas que a gente tava. Que daí agora, com esse rolê do governo, assim, foi tipo... Tá, não é só pra
enfim, não é só pra, tipo, uma coisa muito específica, até Sim, tipo, não, eles... não é, o nicho não tá tão fechado assim. Isso, eles viram a gente como... Pelo menos eu gosto de pensar assim, né? Referência. Que eles viram a gente como pessoas que têm potencial de falar sobre a Estônia pra quem for, entendeu? Tipo, não só pra quem mora aqui ou já tem interesse. Sim, Porque nos eventos que a gente participou, muita gente não conhecia a Estônia, sim. sabe? E, tipo, que Vai são ser o porta-voz, pessoas... né? Exato, que são bons representantes pra falar da experiência da Estônia. Total. Porque, assim, a gente gosta muito de morar aqui. A gente... Eu sei que a Estônia é um país diferente pra cada pessoa. Às vezes ela te trata muito bem, às vezes ela te trata mal, dependendo da situação. Mas, no geral, nossa experiência é muito boa. Tanto que estamos aqui 5 anos, né? Até porque se eu não Total. gostasse, enfim, Sim. já teria trocado. Nada de ficar aqui na de chibatada na própria Exato. costas, né? Sim, Pelo sim, amor sim. de Deus. Então, a gente fala da nossa experiência, que é uma experiência boa, que é uma experiência que ajudou a gente a crescer profissionalmente, ajudou a gente, sei lá, ter a nossa casa, a nossa qualidade de vida, o nosso cachorro. Enfim, uma vida Uma vida boa, né? boa, sim. Confortável. normal. E isso que fora da área de tecnologia, Sim. Sim, sim. sabe? Tipo, Do que é o nicho daqui da Exato, Estônia, do pro que as pessoal pessoas vem acham crescer. só com esse TI. tipo de vida que você consegue viver aqui, não? Sim. Não, nós dois, fudidos de humanas, demos um jeito. Só que Porque daí vocês tem são essa- bons no que vocês É fazem, que tem né? essa questão que, como eu comentei antes, que a gente tem muita apreço pelo conteúdo que a gente faz, é que a gente também tem muita responsabilidade sobre o que a gente escreve e o que a gente fala. Então é assim, por exemplo, o tipo de conteúdo que eu odeio é o conteúdo de cagar regra. Então, é tipo assim, não, aqui funciona dessa forma. A gente sempre tenta deixar claro que a gente pode falar com propriedade sobre as experiências que a gente teve. Ah, total. Então, chega quando a gente abre, sei lá, uma caixa de pergunta. A gente já recebeu, sei lá, como é que é? Vocês sofrem racismo aí? Aí a gente pegou e falou, cara, na nossa experiência, nós nunca sofremos, porém, temos pessoas próximas e amigos nossos que já sofreram. Então, eu não tenho propriedade para falar sobre isso e eu também não tenho o direito de falar que isso não existe. Ou então, outro, que é uma pergunta muito clássica que a gente recebe, qual que é o custo de vida? A gente fala, eu Dificílima. falo, cara, vai depender de como é a tua vida. Se eu Tu vem venho com a minha sozinha, arte na praia, se eu você vou vem ver, com mas se eu família, quero- se você tem filho, que área você é, se você fala inglês, se você Tanto não que até fala. Total. a gente Sim, sabe sim. que o pessoal procura muito sobre isso no Google. Então a gente falou, tá, vamos fazer um conteúdo sobre isso no Teletário. Como que a gente vai fazer? E isso foi 3 anos atrás. Aí a gente chegou, conversou. Beleza, fomos lá, conversamos com uma amiga nossa que é solteira e mora sozinha. É Aí legal. a gente foi e conversou com uma família. Falou, cara, me diz qual que é. Vamos colocar tudo aqui. Mas só que hoje, por exemplo, nessa questão do custo de vida, a Estônia é conhecida por ser tudo digital. Então o que a gente sempre fala, quando alguém pergunta pra gente, fala, cara, eu Entra não no sei. site. Faz assim, ó, faz o seguinte. A gente tem um post lá com a lista de todos os sites de mercado. Vai lá e faz uma simulação de uma compra. Que é o que você precisa para viver no mês. Faz aqui, ó, todas as farmácias você encontra online. Porque assim, eu, por exemplo, posso dar um custo de vida baseado na minha saúde, que eu não preciso tomar um remédio controlado todo mês, Total. que vai custar uma fortuna. Então, tá aqui. Aqui, ó, tem essa lista aqui com todos os sites de acomodação que você pode encontrar. Tu vai achar ali, beleza, eu prefiro morar num lugar que tem 2 quartos porque eu quero colocar o meu escritório separado. Mas às vezes tem gente que fala, não, por mim eu posso trabalhar aqui sentado no sofá. Então vai ali e acha. Daí você vai ter uma ideia geral. Não que a gente não queira dar a informação, a gente Sim. não quer dar uma informação errada. Total. Porque total. isso acaba. Porque daí eu chego lá e falo pra pessoa, beleza, não, teu custo de vida aqui, se tu tiver 1.500 euros, isso aí, talvez 9 anos atrás, eu não sei hoje, mas tipo, hoje ei, com certeza não. Marajá, gente. Mas só que, tipo assim, Marajá. hoje eu sei que não, mas só que talvez 9 anos atrás, se tu falasse assim, não, se tu tiver um salário de 1.500, você vive aqui como um rei. A gente Porque sabe que hoje não muita é assim. gente vinha também, João. Sim. Muita gente chegou aqui na Estônia justamente para áreas assim mais de suporte, que tá começando ali de baixo mesmo. E se vivia muito bem mesmo, com 1.200, 1.500 euros. Só que a realidade hoje não é a mesma. Então, daí a Muita gente coisa tem essa responsabilidade no que a gente fala, tá ligado? Obviamente, nunca vai ser 100%, nunca vai acertar em todas, como também nunca vai errar em todas, Sim. mas só que daí a gente tem essa preocupação com o que a gente fala ali no Teletalk, e eu acho que isso que acaba conectando muito com o público que a gente tem. Como a gente falou desde o começo, é um público muito nichado, é um público pequeno, em comparação ao que a gente está acostumado quando se fala até na própria Irlanda, ou então, tipo, no Brasil de forma geral, do que é um canal de sucesso, Exato. seja no Instagram, no YouTube ou num site. Mas só que
é o que também conecta essa galera, porque assim, daí chega, a maioria das pessoas que conhecem o nosso conteúdo é por indicação. Uhum. E se você indica esse conteúdo, é porque você gosta e você confia no que está acontecendo ali. Então, essa eu acho que foi a principal preocupação que a gente teve desde o começo com isso. E daí Vocês têm fez a de gente parar público lá. 10 vezes mais do que tem de brasileiro na história. Sim, É. sim. É E porque vocês viram que a minha contagem tá certa, né? Deve ter uns 1.200. E Datacu. falando já do data, eu queria voltar ao assunto do Porchat. Por que vocês não convidaram todo mundo pro Porchat? Nossa, mas assim, na Eu fui, Chincha? eu fui no, Eu não no fui, não evento. lembro, porque Tu eu não tava fosse grávida. convidada, né? Eu tava Por isso. grávida. É porque tu não é da panelinha, né? Eu não sou da panelinha, gente, eu não sou. E eu vi, tá, gente, aqui, olha aqui agora. O auditório cabia mais de 1.500 pessoas. Não, essa foi engraçada. Mas foi assim, obviamente foi um negócio completamente inesperado a gente ter organizado. Pra quem não sabe, só pra contextualizar um Isso. pouco. Foi que ano? Eu nem lembro que ano que foi, 2021? Ano retrasado. 2002, na pandemia, né? Então foi 2021. Ah, isso aí. 2021. É isso aí. Ditadura 2021. Começo de 2021. É. Começo de 2021, o Fábio Porchat tava fazendo uma viagem. O Fábio Porchat, aquele mesmo. Aquele Fábio O Porchat. Fábio Porchat. Aí ele tava fazendo uma viagem pela Europa e veio parar na Estônia por algum motivo. Ele tava na Finlândia, ele tava, foi pra Lapônia e tal, daí tava na Finlândia. E aí ele contou que assim, pô, ele não queria voltar pro Brasil porque ele tinha alguns shows de stand-up comedy pra fazer em Portugal. E aí ele pegou e falou, pô, começou a pesquisar e algum amigo dele falou, cara, vai pra Estônia, fica uma balsa de distância de Helsinki e tal, que era onde ele tava. Gente, 2 horas de barco. É isso. Vai lá ver qual é que é. Já que tu tá aí, tu não quer voltar pro Brasil. Não compensava ele voltar pro Brasil pra depois de uma semana ter que voltar pra Portugal. Uhum. E aí ele veio pra Estônia e daí foi muito engraçado, porque a gente não tinha visto que ele vinha. E inclusive esse casal de amigos, o Du e a Karina, que nós moramos na Irlanda, que a gente comentou que dividia o apartamento, ela mandou um print do story dele falando, pô, o Fábio Porchat tá indo pra Estônia. Caraca! Porque alguém perguntou qual que é o próximo destino. Daí ele colocou Estônia, mas não falou mais nada. E aí foi isso, daí eu peguei e falei, pô, que massa, tipo, isso no nosso grupo do WhatsApp que a gente tem até hoje, que era um grupo de dividir conta na Irlanda. E aí foi isso, daí a gente Grupo tava... do perrengue. Esse grupo venceu na vida, viu? Exatamente, até hoje. Aí a gente, daí beleza, eu falei, pô, que legal. Aí o que eu fiz foi, no meu Twitter pessoal... Não, mas antes disso, a gente abriu o Insta dele e a gente viu que as mensagens, acho que só podia responder stories, quem não sei o que. Tipo assim, tinha um negócio que a gente... o Instagram dele era fechado, Era que meio tu não que conseguia, se ele não te seguisse, você não conseguia responder o story dele. Isso. Então a gente não podia responder pra dizer, pô, responder com o Teletime, por Exato. exemplo. Aham. Responder, pô, e aí, não sei o Então quê. daí a blá, gente blá. ficou meio tipo, pô, não vamos conseguir entrar em contato muito, né? É. Então, E aí foi o que, daí eu peguei, fui no meu Twitter pessoal, assim, tipo, completamente despretensioso, daí peguei esse screenshot que ela me mandou, aí tweetei, tipo assim, pô, gente, o Fábio Porchat tá vindo aqui pra Estônia, diz pra ele acessar o Teletallinn, que lá tem toda a informação que ele quiser saber sobre Tallinn, porque obviamente ele ia vir pra Estônia, mas ia vir pra Tallinn, não ia Sim, pra sim. outro canto. E aí foi isso. E aí tuitei isso, tipo, no meio da tarde, nem falei pra Gabi o que eu tinha feito e fui embora. E aí, à noite, tinha uma mensagem dele na nossa DM. Mas só que é engraçado que quem viu foi a Gabi. eu tava no quarto, mexendo no celular, blá, 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 blá. E não sei o que, daí eu falei, João, tu conseguiu falar com o Fábio Porchat? Daí ele, por quê? Daí eu falei, porque ele acabou de mandar uma DM pra gente. Caraca, que Senhora. surreal, né? Aí ele, por Twitter, daí eu falei, ó, responde, eu não tenho maturidade, Não, eu a não Gabi tava se consigo. tremendo. Ela Não, tava eu tendo não um ia AVC. saber responder, hoje não ia saber. Aí, enfim, e aí começou, daí trocou ideia, daí falou pra ele, pô, ó, a gente tem aqui o projeto, o que tu quer? Tu quer dicas? Tu quer companhia? Enfim, o que você Eu quer, meio né? que assim, eu fui político na resposta, Sim, né? Eu peguei sim, e falei, sim, tá, sim. beleza, deixa eu responder aqui o cara então, vamos ver o que eu vou responder pro cara. Eu peguei, parei ali e falei, ó, seguinte, pô, a gente tem esse projeto aqui, a gente já mora aqui há um tempo, então daí eu mandei um link, ó, tem nesse link aqui tu vai achar uns bares pra ir, nesse aqui tu acha algumas coisas pra fazer. Nossa senhora, se Gente. sou eu. Não. Mas aí no final, Mas eu tô com a Gabi, não ia ter maturidade. aí no final eu respondi assim, uma linha falando assim, ou então, caso tu queira uma companhia aí pra tomar uma qualquer num dia que tu tá aí, trocar ideia, vamos lá. Aí ele só respondeu, eu quero tudo isso aí,
tô chegando quinta-feira, vamos pra algum bar, um restaurante, vamos conversar. Caraca. Aí eu falei, Mas só que tipo assim, amiga. ele chegava, só que era engraçado que ele Fábio, chegava poxa, na é fácil quinta. assim, volta pra Estônia pra você vir aqui no Não, podcast. e sabe o que é pior de tudo? Porque eles conseguiram, chamaram só os próximos e tal. Graças a Deus eu não tava positivada do Covid. Porque teve uma amiga nossa que tava com É, porque, Covid. conseguiu ir. inclusive, porque daí o que rolou, na hora que aconteceu isso daí beleza, a gente saiu pra jantar com ele e tal, daí foi quando, porque a ideia do show em si aconteceu, porque a gente organizou esse show dele aqui, aconteceu porque a Gabi foi muito cara de pau de falar pra ele, faz aqui pra gente esse show. É, porque ele falou, tentar resumir, assim, né? Porque senão fica muito. A gente tem um vídeo também no nosso canal, tá, sim, pessoal? E ele Vamos já deixar contou também, né? linkado todas as coisas aí que vocês podem ver sobre essa história, pra vocês entrarem numa timeline infinita dessa história aí, dessa fofoca. Mas enfim, resumindo, ele ia fazer show em Portugal, ele falou que ele não tava muito bem ensaiado. E eu falei, pô, faz aí pra gente. Na cara de pau, que eu não tenho, normalmente eu não tenho essa cara de pau. a Gabi é E de ele boa. falou, pô, mas daí precisa de um lugar, precisa de uns brasileiros. Daí eu falei, pô, os brasileiros a gente consegue, lugar damos um jeito, se vira. Ele falou, cara, se vocês conseguirem, eu fico, que ele ia embora meio que no outro dia, eu fico, adio um dia, faço o show pra vocês, depois vou pra Letônia, e enfim, sigo meu rumo. E aí já começou ali na mesa do bar e tal. Resumindo, 24 horas depois, a gente já tinha um lugar, que era no auditório da Iolo, que o nosso amigo Ulisses, pelo Felipe, conseguiu. Uhum. E aí começamos a ver a questão das pessoas. Porque não podemos esquecer que estávamos na pandemia. Sim, Ainda. sim. Havia muitos casos. E o cara ia fazer uma turnê em Lisboa. Então, era questão de também cuidar para não colocar ele em risco de um negócio com muita gente. Sim, E também a gente tinha limitação de lugar. Total. Tipo, era um auditório, mas a gente queria que as pessoas ficassem confortáveis, Distância. meio espalhadas porque e era tal. naquele ponto da pandemia onde as coisas estavam abertas, mas só que com restrições. Exato. Então, E às vezes tu tinha que mostrar o certificado. tinha que mostrar os Vacinação, certificados de vacina e tal. Então, era isso. E aí a gente começou a pensar assim, bom, a gente vai tentar, não vamos abrir isso, porque senão não vai ter Sim. como, a gente não vai conseguir comportar todo mundo que vai ter interesse. E porque o lugar não comporta, todas as 1000 questões. E aí a gente começou a convidar algumas pessoas. E a gente Mas mandou só uma que o mensagem. critério dessas pessoas que foi até depois. Era esse Foi um ponto que eu problema queria que que- chegasse. porque a gente- Por que foi um e não foi outro? Porque teve assim, especial- no primeiro foi, a gente realmente priorizou quem nos ajudou com o Teretalent desde o começo. Então, pessoas que sempre interagiam com o Teretalent, pessoas que estavam ali, tipo, indicando o perfil, pessoas que sempre davam feedback pra gente do que a gente podia fazer Legal. ou não. Porque tinha essa restrição de lugares, porque, obviamente, se a gente chegasse e publicasse, seguinte, vai ter um show do Porchat, quem quer ir vai ser de graça. Uhum. Ia dar mais do que as 40 pessoas e era um momento onde a gente... Porque, assim, o Teretalent, ele é um projeto que a gente tem a parte do nosso trabalho. Uhum. Então, a gente também não pode ter muito trabalho com isso. E aí, o que a gente fez foi, beleza, então vamos lá, vamos fazer vamos procurar aqui, quem que ajuda o Teretalent? Quem que sempre troca ideia com a gente? Quem que sempre... A gente foi literalmente nas DMs do Teretalent pra procurar, Legal. essa pessoa aqui interage com a gente, essa pessoa aqui ajuda a gente, essa pessoa aqui desde o começo, tá ligado? Aí a gente foi e falou, beleza, essa é a galera que a gente vai falar primeiro. Total. E aí a gente chegou e Justíssimo. falou. E daí aí foi engraçado, porque a mensagem que eu mandava pro pessoal era assim, é o seguinte, vai parecer Não, zoeira. deixa eu contar essa parte então, porque eu recebi a Vai. Eu Vai, recebi outro a lado, outro mensagem. lado. Não, se bobear eu tenho até aqui, mas não vai dar tempo de a gente procurar. Aí eu recebi a mensagem, eu disse... Eu tava caminhando do meu trabalho, do antigo salão, até o supermercado que eu tava indo comprar marmita. Pra vocês verem como é chique as coisas. Aí eu recebi assim... Não, mentira. Zoeira, tá me zoando, palhaço. Juro, fui xingando ele até o mercado. Aí eu li de novo, assim, não, ele tá de palhaçada. Aí eu fui atrás do Fábio Porchat. Fui olhar o perfil. Ele tava aqui, eu disse, nossa senhora, é verdade mesmo. Aí, só que na minha mensagem dizia, obviamente, não dá pra estender pra família toda, ou seja, era só eu e o Di, as crianças que eu gostaria muito que tivesse ido, não podiam ir, porque não dava pra ter tudo, né? Porque o que a gente colocou na mensagem era assim, primeiro, vai parecer zoeira, mas não é. Isso. Você sabe o Fábio Porchat? Ele está na Estônia e ele vai fazer um show para brasileiros e vai ser de graça. Mas
Aí na hora, obviamente, a gente também, por conta para não ter aglomeração e também para não ter por conta da pandemia e tal, Uhum. nessa primeira mensagem a gente não falava o endereço. Isso. Aí o que eu falava era, ó, é o seguinte, se você tiver interesse e quiser ir, tipo, estamos te convidando por conta, daí eu falei, porque eu ajudou o Teretário, não sei o que, não sei o que. Top. O ingresso vai ser um teste de Covid. Então, vendia, até hoje vende, obviamente, mas o teste rápido de Covid. E a foto, né? Então você precisa só fazer o teste e mandar a foto de que ficou negativo. Ficou negativo, a gente manda todas as outras informações, a gente só fala, o show vai ser tal dia. Uhum. Aí daí o pessoal foi mandando. Foi não engraçado, né? Mas o que aconteceu foi, inclusive, algumas das pessoas que foram convidadas não puderam ir porque descobriram que estavam com Covid e não sabia. Naquele teste pra Caraca. poder ir pro show. Naquele teste para ir pro show, eles viram que estavam com Covid, mas só que estava sintomático. Não, eu Uhum. fiquei doida, porque eu digo, vai que eu dou positivo nessa merda, eu estou pronta pra ir, né? Sim. Tiveram amigos Deus, nossos E que era não um medo puderam ir. nosso também, né? É, Imagina se lógico. a gente dá positivo. E daí no final a gente falou, tá, beleza, todo mundo mandou aqui, só que a gente precisa fazer também. Aí a gente pegou lá, fez, obviamente deu negativo e tal. Só que daí a gente chegou e falou pra todo mundo, falou, ó, beleza, porque daí a gente explicou, porque daí vai rolar esse show depois e a gente não pode expor ele também a ter isso. Já pensou, fui na Estônia fazer um show, peguei um Covid, não Covid. vou ter que cancelar uma turnê em Portugal. Ele tinha, sei lá, 6 shows, tudo É. vendido, em um monte de Ele cidade de falou. Portugal, tinha sei lá Uhum. quantas mil pessoas pra ver o cara. E aí foi isso, daí mandamos pra todo mundo, daí todo mundo ia mandando, quem mandava daí o negativo, eu falava, legal, então o show vai ser tal dia, em tal lugar e tal hora. Por favor, esteja lá no horário, e é isso. E foi isso. Basicamente isso. Eu acho que a gente fez o melhor que a gente pôde com Sem o tempo dúvida. que a gente tinha, na oportunidade que a gente tinha. Porque Sem foi assim, Mas ó, foi só- tudo justíssimo, o jeito Sabe? que vocês fizeram, o approach com ele e como vocês pensaram também, com quem que a gente vai chamar. Super reduzido. Foi na base, realmente tem que ser na base da amizade, quem que tá suportando o projeto de vocês, porque era através do projeto de vocês que isso Que ia estava acontecer. acontecendo. Exato, É. exato. Muito e legal, daí gente. foi muito tudo legal. muito. Porque assim, a mensagem foi enviada na terça, na quinta ele estava lá e foi quando a gente definiu que ia ter o show. Eu acho que foi. No sábado. No sábado, o show. No O sábado show ou foi no- domingo. Foi no sábado. Sábado? Foi no sábado. Então foi antes. Porque a dessa gente saiu timeline. pra beber com ele. Ele chamou o pessoal pra ir beber depois. É. Aí, ele Muito chamou amigo, pra... muito Não, amigo, né, meu muito. brother? Sabe o que era pior? Tipo assim, o cara ele tava lá na puta que pariu da mesa, conversou, um querido, Fábio, te adoro, querido, lá, lá, lá. Seu saco mesmo. Só que no dia, aí ele levantou, veio do outro lado da mesa, sentou com a gente, vamos conversar, gente. É só que eu sei pra você. Mas tu sabe uma coisa dessa conversa que a gente descobriu Peguei. agora? É. Peguei. Uma coisa. Mas uma coisa que até a gente foi descobrir agora, porque daí nessa ida pro Brasil que nós fomos por conta do governo da Estônia que chamou a gente lá e tal, daí nós fomos para São Paulo e em São Paulo tá rolando esse show dele. Agora o show completo, porque literalmente esses brasileiros que conseguiram assistir foram os primeiros que viram esse show junto, esse show inteiro. Uhum. Ninguém tinha visto esse show inteiro ainda. Então teve mais essa E era a coisa. primeira versão, né? Era a primeira era a versão. Hoje, beta. aquela vez, eu acho que aquele show que a gente foi 40 40 minutos. minutos, é. hoje dá 1 hora e pouco de show e tal. Ele tirou história, colocou história, mudou um pouco do formato. Só que Mas, daí, lá em São desculpa, Paulo. eu até vi ele falando, né? Que ele falou assim, eu ainda fiz ajustes, né? Justamente Fez. baseado no feedback Sim. da galera que tava ali ao vivo. Putz, não, isso aqui o timing não tá bom. Que foi justamente legal, nessa animal. conversa que depois, quando a gente foi pro bar e tal, que ele sentou, tipo assim, era uma mesa muito grande, aí ele tava sentado lá num canto. Aí ele pegou, saiu daquele canto, veio pra cá. Depois ele passou por baixo da mesa pra sentar do lado de outro, pra conversar com todo mundo que tava lá. E aí a gente descobriu que nessa conversa, ele começou a tentar pescar com a galera o que a galera gostou no show. E todo mundo lembra. Eu não vou dar spoiler aqui do show, porque provavelmente vai online, vai alguma coisa. Só que tem uma coisa no show, uma frase que ele fala no show, que todo mundo lembrou dessa frase. E todo mundo, na hora que tava tendo essa conversa com ele, ficou falando dessa frase. E ele falou: pô, eu tenho o final do meu show aí. Aí, tipo, meio que esse feedback desses brasileiros na Estônia que foram ver o show do cara que aconteceu totalmente, Surreal, tipo, gente, mas tá fechou muito o show bom. dele. E, tipo, esse show dele, sei lá, o cara já tá desde então Ele foi pra fazendo. Angola agora fazer esse show. Ah, dele. foi? Foi. Ah, é verdade, eu vi. Esse rolê dele, que ele foi um dia pra Angola. Angola, foi pra fazer esse show É. e voltou. Caraca. E a gente encontrou com ele agora em São Paulo 2 dias antes. Daí a gente foi no show dele. Amigo. Best friend. A gente Best. foi no show dele. E aí foi muito legal, porque daí ele contou a história da Estônia no final do show.
e falou que o show tava acontecendo porque teve esse rolê na Estônia, blá, blá, e dedicou daquele show daquele dia pra gente. Então, Ai, gente, que história surreal, foi gente. muito maluco. Daí depois, a gente foi com ele e com os amigos dele pro bar beber, casualmente, Ai, assim, que numa... chique. Que dia que foi o show dele? Sábado, domingo? Não lembro. Foi, sabe o que foi quando o Santos ganhou do Palmeiras? Nossa senhora. Sábado. Contra o Palmeiras, não dá nem pra contar, né, meu filho? Basicamente, assim, num bar, assim, com ele. E como é que Gente, é? que Tem muita top. gente que quer tirar foto? Vem algumas pessoas, mas muita gente também fica com vergonha. Sim, Tem muita respeita. gente que respeita, mas vem às vezes umas pessoas tirar foto. E ele tava com, assim, amigos de infância. Depois também chegou a namorada dele. Então, assim, a Ah, ele galera... tá namorando? Tá. Fofoca! Nossa, mas faz Não, mas tempo. faz Não, tempo. sério, não, isso eu não acompanho. É, Isso tá não faz namorando e tal. Ela também é comediante, então eles têm esse rolê. Ah, eu vi mesmo Você alguma podia ser coisa. comediante? Eu? Acho que sim. Vamos Aí, continuar ó. o Cara de podcast. palhaça? E é isso, o que mais que a gente tem pra perguntar pra eles? O que mais Gente, vocês querem eu contar pra fico gente? preocupada. Não, calma. Fico preocupada Como é com que tá o o horário. tempo? Como é que tá o tempo? A gente tem 15 minutos, Tá. mas... Porque essa história do Pochá é fucking fenômeno, é muito legal. Só que eu queria voltar, na verdade, porque vocês falaram, o Teletalin é um side job. É um pet project, é o que vocês estão fazendo ali. E mesmo assim, vocês conseguiram ter uma puta relevância. Porque eu fui pegar os números, gente, eu não fico com a parte chata, mas é interessantíssimo. Não consigo mais falar português, gente. Interessantíssimo, porque, como já falaram, né, é super nichado. A conta deles hoje tá com quase 12 mil seguidores. Então, gente, continua aí falando Teletalin, indica pra galera, porque o conteúdo é foda. É mesmo. E tendo em vista esse cenário aqui da Estônia, cara, o maior influenciador, eu fui atrás, gente. Fui atrás dos maiores influenciadores aqui da Estônia. A conta com o maior número de followers hoje é 500 mil. Tipo, não é umas contas gigantescas, tipo, sei lá, a gente tem em Virgínia com 46 milhões de pessoas. exato. Mas pra Estônia é bem grande. Não, mas... Muito grande. Sim, Não, mas eu estou falando, gente, pessoas com mais seguidores no Brasil, tipo, gente, quando você pega uma conta com 12 mil, quase não, 12 mil nada. seguidores... Eles chamam de micro-influenciador no Brasil. Não, mas isso que eu tô falando, pra Estônia, gente, é muito relevante. Não, é muito claro. relevante. Claro. Inclusive, só vou corrigir ela um negócio que ela me deixou com cara de tacho no primeiro episódio. 1.300.000 e cento e não sei quantos mil, tá? É 1.300.000 a 1 milhão população. e 300. Então, gente, mas caiu, porque quando eu sorry. cheguei, gente, que era tudo mato, acho que as pessoas tinham mais tempo, não tinha Netflix, Tinha mais não filho. tinha streaming, as pessoas ficavam em casa. Ah, provavelmente Por quê? a maternidade, a licença também era 3 anos, né? Paga naquela época. Ah, não sei, talvez. Era? Mas, tipo, tava com Já foi 3 anos 1.400, pago e cortou pra 1 ano e meio 1 ano pago. e meio. Quando eu cheguei era 1.400 no país, 400 só aqui em Tallinn e diminuiu, então, gente. Mas a taxa de natalidade aqui é 0 ponto alguma coisa, não chega nem a dar 1. Meu Nossa, Deus, essa preocupação. mulherada tudo grávida, tudo tendo A gente vê filho. muita Tem gente muita com gente com carrinho, filho. mas a taxa de natalidade Então, ainda ó, é vai muito... que os próximos são vocês. Só se Não, botar Um o novo Chico, né? cachorrinho. Coloca um o novo Chico. cachorrinho. Não, eu não consigo deixar o Chico pra fora na neve. Ele vai ter que entrar no café comigo. Exato. Mas, gente, eu só queria falar pra você, na verdade, a minha pergunta, até curiosidade, tem muita gente que sempre fala, né, de Estônia, tecnologia. Vocês falaram que vocês furaram essa bolha, gente de humanas, que tá trabalhando em um unicórnio estoniano. E eu queria só rapidinho de vocês entender como é que foi essa experiência, está sendo, e em 5 anos, né, quase 5 anos que vocês estão na Wise, né, porque vocês vieram pra... O João, sim. Eu não. Eu passei de um unicórnio pra outro. Ah, tá, então Ah, conta é? isso. Eu- Gente, a Verife, unicórnio, é. pra quem não... Ah, você tava na Verife. Gente, nossa... A Gabi tá podendo. Pra quem não sabe, gente, unicórnios são essas startups, essas empresas que ainda são privadas, elas não têm ações na bolsa, mas elas já são avaliadas com mais de $1 bilhão. Então, eles trabalham na Wise, que é a antiga TransferWise, que eu sei que muita gente no Brasil usa, muitos colegas meus usam, eu fico tão feliz, falo assim, ai, gente, é aqui da terrinha. Isso mesmo. Mas tem a Wise. Meu marido trabalha na Pipe Drive, que é outra unicórnio. Tem a Bolt, maravilhosa também, de transporte. E aí a Gabi pode falar da Verife, que também é outro unicórnio, e a Wise. Então, tipo, só pra falar, porque como gente muita encontra Estônia e tecnologia, o que vocês poderiam, talvez, falar um pouquinho aí, como é que é trabalhar numa startup, como é que é trabalhar num unicórnio? Então, eu trabalhei, meu primeiro emprego lá, depois de 3 meses que eu tava aqui, eu consegui na Verife.
Meu Deus, hein? Pouco discreto. A gente tá Você- tomando chá enlatado, guria. Foi você Fala aí da Verifi. que acabou. Continua. Enfim. Gabi, a câmera tá em você. Beleza. Depois eu consegui meu primeiro emprego, que foi na bom. Verifi, que é uma empresa de verificação de documento. Uhum. Eu trabalhei lá por 2 anos e meio. Quando eu saí depois, ela virou unicórnio, né? Então, quando eu trabalhava lá, ela não era ainda. Mas quando eu saí, virou unicórnio. E aí, fui pra Wise. Então, eu tive a experiência de trabalhar em 2 empresas, né? 2 startups. E o João sempre ficou na Wise. Eu acho que tem muito isso. Claro, desculpa. As vagas de tecnologia, dev, enfim, toda essa parte são as que mais têm oportunidades, são as mais demandas, mas não só na Estônia, no mundo todo. Então, a gente sabe que a galera de tecnologia basicamente escolhe um pouco aonde eles querem trabalhar. Sim. Então, a gente... Só que tem oportunidades fora disso, entendeu? Porque uma startup, uma empresa, qualquer coisa, ela não vive só da galera de tecnologia. Ela precisa das outras pessoas também. Sim. Ela precisa do customer support, ela precisa do RH, ela precisa do marketing, ela precisa de outras coisas também. Total. Então, tem oportunidades em outras vagas também. Então, de falar, só TI você consegue. Não. Isso é mito, isso é mentira. Não. É onde vai ter mais oportunidades de número, eu digo. Mais vagas? Sim. Uhum. Mas você não precisa ser de tecnologia, de TI, para trabalhar na Estônia e para trabalhar numa empresa de tecnologia. Porque a gente trabalha numa empresa de tecnologia e não somos da área de tecnologia. Entende como, tipo assim, Sim. vai, Sim, total. vai muito além, assim. Mas a Wise é o quê? Banco? Ela é fintech? Ela Ela é uma fintech, Fintech. isso, mas não é um banco. É Entendi. Nem sei como a gente diz como é a Wise. É. Eles falam que Tudo, faz tudo que um banco faz, mas só que não é um banco. não é um banco. Basicamente Esse é o isso. slogan. Mas só que é realmente isso que a Gabi falou. Tipo, a empresa em si, obviamente, assim como no mundo todo, vaga para tecnologia. A Estônia, por ser conhecida por ser um país tecnológico, 99% dos serviços você consegue fazer todos online. E precisa ter gente construindo isso. Uhum. Então, é natural que tenham mais vagas nisso. Mas só que quem que vai contratar esse profissional de tecnologia? Vai ser alguém da RH. Quem que vai mostrar que o trabalho desse profissional de tecnologia funciona? É o pessoal do marketing. Sim. Quem que vai ajudar quem tem dúvida com esse material de tecnologia? Vai ser o pessoal do customer support. Então, tipo, é meio que uma engrenagem. Mas só que assim, obviamente, até o próprio governo, então, tipo, as próprias empresas acabam divulgando mais essas vagas de tecnologia pelo fato de que precisa desses profissionais para fazer o negócio funcionar. Uhum. Só que só eles, sozinhos, não vão conseguir fazer aquilo funcionar. Exato. Precisa de um suporte nisso, entende? E também eu acho que a Estônia, por mais que tem vários benefícios de você trabalhar e tal, aqui ainda tem que lutar muito para competir com outros países. Uhum. Então tem que lutar para competir com a Alemanha, tem que lutar para competir com o UK, tem que lutar para competir com o Canadá. Então, assim, a Estônia, na lista da prioridade da pessoa, provavelmente não tá em primeiro, entendeu? A não ser que seja alguém que, enfim, que é muito específico vir para cá. Sim. Mas que hoje já é uma realidade, mas no passado não era. Sim, que Então, escolhe, assim, né? Eu vou para a Eu vou Estônia. para a Estônia. Então, tipo, né? A Estônia tem que tentar divulgar, fomentar essa área, porque ela precisa que saibam que também existe oportunidades para esses profissionais que são super qualificados, que giram a economia, que trazem família, que movimentam muita coisa na Estônia. Então, elas precisam disso. Uhum. Então, eu acho que gera-se um pouco esse mito aí, mas não é verdade. E pra vocês, rapidinho, porque a gente já tá acabando nosso tempo, né? Sim. Pra vocês, qual é a maior dificuldade de viver na Estônia? Não necessariamente é de vocês, mas o que vocês acham que é mais difícil se adaptar, o que venha preparado pra isso. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que tanto os benefícios quanto os prós e os contras são extremamente pessoais. São extremamente pessoais. Para algumas pessoas, a gente percebe que é mais difícil que o idioma estoniano, por mais que você fale só inglês. Basicamente, se vira só inglês. Para outras pessoas é o clima. Para outras pessoas é a cultura do estoniano. Para outras pessoas é porque Tallinn é pequena. Para outras, entende? Que tipo, Sim. para cada pessoa dói de um jeito diferente. Sim. Mas Por isso que é muito difícil generalizar o que é, porque
Pra cada um pode ser um ponto que seja mais difícil, entendeu? Uhum. De doer, assim. E os benefícios também. Os benefícios é um pouco mais geral, assim. Todo mundo meio que concorda mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho que os pontos de dificuldades, de desafios, acabam sendo pessoais. Mas, claro, que existem esses que sensam comum, que tornam entre o clima, né? De ter um inverno muito longo e tal. E pra quem gosta de praia, gosta de calor, gosta de... E não gosta... Não a venha pra cá. não vai ser legal, entendeu? eu Pode acho ficar que- 4 meses aqui. Eu acho que essa questão do clima, ela talvez seja o ponto em comum entre De todo todo mundo. mundo. Mesmo quem fala, cara, eu vou pra Estônia porque eu amo o frio. Mas o frio aqui ele é diferente, não é só a questão do frio. Tem a questão da escuridão, tem a questão, tipo, de você tentar sair de casa num dia, ter tanta neve que tu vai falar, pô, acho que eu não preciso isso agora. Entende? Tipo, é um frio, por exemplo, mora no Brasil, pô, adoro as 2 semanas de frio que a gente tem lá, porque é o ano todo com 30 graus. Então, na hora que baixa a temperatura, eu me sinto confortável. Mas só que daí aqui é diferente. Então, acaba mesmo quem ama ou diz que ama o frio, aqui vai ser um frio diferente, vai ser uma experiência diferente. Então, acho que a questão do clima em si, se a gente, como a Gabi falou, a gente não gosta de generalizar, mas se a gente fosse generalizar um ponto onde todos, porque assim, fica A naquele maior papo, dor, né? fica naquele papo, o estoniano, ele é muito frio, ele é muito grosso ou whatever. Reservado. Mas só que assim, tu tem um tio que é grosso. Tu tem um amigo que não Sim, expressa infelizmente. sentimentos. Total. Então, tipo, esse tipo de coisa, você acaba, beleza, você já viu antes. O frio, você também já viu antes. Às Mas vezes pode ser que não- nem viu, mas não o que tem aqui. Não queria ter Que é sido. você chegar, pô, agora, mudou o horário de verão, simplesmente 4 da tarde tá escuro. Aí tu fala, caramba, tipo, de um dia pro outro. Mas aí daí mudou o horário e tal. Mas só que daí é uma época difícil de você se adaptar. Uhum. Por isso que, mas pra mim, agora pessoalmente, eu acho que o que mais me dói é a escuridão. Porque o frio realmente é só na rua. Dentro de casa, no restaurante, no trabalho e tal, tudo é tudo quentinho. É diferente do Brasil, que a gente passa frio dentro de casa. Sim, sim. Né? Aqui é totalmente diferente. Mas pra mim, eu acho que pega um pouco realmente a escuridão. Porque se você não tá com os teus exames de dia, tua vitamina D de dia, em dia, tudo isso você sente. Total. Faz 2 anos, né, que eu tava me sentindo muito mal, assim. No inverno, eu tava meio pra baixo e tal, na época eu tava fazendo terapia. E a minha terapeuta falou, vamos fazer uns examezinhos pra ver como é que você tá, antes de a gente passar pra um outro estágio. E a minha vitamina D, que aqui a conta deles tem que ser mais de 75, a minha tava em 23. Caraca, Gá. Então, assim, fazia totalmente sentido, porque eu tava me sentindo daquele jeito. E aí o João foi fazer a dele. A dele tava em 19. Meu Deus Senhor. do céu. Então, assim, às vezes a gente também não pensa, né? Porque no Brasil a gente não se preocupa com vitamina D, normalmente. Sim, Uhum. não. Alguns casos específicos, sim, mas Sim. assim, no geral, não. Sim. Porque tem sol o ano inteiro. Exato. Mas aqui realmente é uma preocupação. Precisa tomar. Sim. Então, a gente foi lá, fez os exames, e agora, inclusive, no Brasil, eu fiz alguns exames, vi que a minha tá boa, dentro do Ai, limite. que bom. Mas eu sei que agora, essa época, eu preciso tomar, entendeu? Porque agora... Eu tô tomando o ano todo. Eu Ah, não sim. tomei o ano todo, porque eu fui eu pro tomo o Brasil, ano fiquei todo. muito tempo lá e tal, já tava... Porque também tem intoxicação de vitamina D, né? Tem que cuidar. e tal. Ai, eu gosto Tá de intoxicado. tóxico. Eu gosto de tudo Exato. que é químico. Exato. Mas enfim, um ponto pra mim é a escuridão. Não sei se pra ti é diferente. Eu acho Não, que tu eu se acho- incomoda mais com o clarear 24 eu do que também. a escuridão. Nossa, Eu gente, também. eu amo Eu as também noites amo. brancas, Também gente. amo. Não, pra mim, Fica foi inclusive. ansioso. Porque daí Amo, assim, eu consigo. Já não acabar nunca, Por exemplo, adoro. agora, por mais que eu falei, daí tem a questão da escuridão e tal, que é diferente, que é um pouco mais difícil de se adaptar e tal, mas, cara, beleza, eu dou um jeito de ficar acordado até 10 da noite e fechar o olho e dormir e acordar de manhã, ok, mas só que quando chega, realmente, o primeiro verão que eu tive aqui, eu senti mais dificuldade do que o primeiro inverno, porque, assim, não é reclamando do calor, porque eu vivi minha vida inteira no calor, é a questão de que aqui na Estônia, caso você não more aqui, tá vendo, tem o que a gente chama de white nights, as noites brancas, que é tipo, meia-noite tem sol. Aí o sol vai Sol se real, pôr a uma, Maravilhoso, real. maravilhoso. o sol se põe a 1 da manhã e às 4 da manhã ele já tá nascendo. Então, Aham. tipo, é um intervalo muito pequeno e simplesmente o meu cérebro, ele não tava conseguindo entender.
Porque meio que assim, você acaba na tua vida inteira associando. Tá escurecendo, você, Exato. Ficou você começa a se noite, eu durmo. A acalmar. melatonina Você vai Sim, mas tem É. vários processos corporais que eles começam a acontecer quando o sol se Claro. põe. E Né? A aí, gente é ali- bicho diurno, a gente tá vivo de dia. E esse primeiro Gente, verão eu pra mim adoro. foi tipo, cara, foi quando eu comecei a tomar melatonina pra dormir. Eu nunca tinha tomado melatonina pra dormir, nunca tive problema pra dormir, só que no meu Resolveu, primeiro te verão ajudou? aqui ajudou. Aí ajudou a melatonina com o CBD que tem aqui, que daí Uhum. vende e tal. Daí, tipo, era meio que uma mistura de melatonina com CBD que me ajudou muito. Me ajudou a poder, tipo, cara, então às 10 da noite, que ainda tá sol, eu vou tomar pra poder às 11 eu começar a sentir sono, dormir a noite toda. Porque daí era aquele negócio. Aí eu fechava o olho, sei lá, meia-noite, quando começava o sol se pôr. Fechava o olho, mas só que daí de repente tu vira na cama, Já, bate aquela claridade às 3 da manhã, o teu Total. cérebro já acha que é 7. Total. Então daí às 7 eu já tava acordado, mas só que era 3 da manhã. Mas eu- aí precisa de blackout. Não, a gente Não, mas tem, só que amiga, o nosso... eu tenho na minha casa blackout em tudo. É mais escuro que esse lugar aqui. Duas Tá coisas. apagado. Duas coisas que não- você vai precisar quando se mudar pra Estônia: blackout e aquecedor. Blackout pro verão e aquecedor pro inverno. Aquecedor? Minha casa não precisa. Tua casa não tem aquecimento, então? Não, tem, mas já tá no apartamento. Eu não preciso. Mas é aquecedor. E tenta dormir num apartamento na Estônia sem aquecedor. Tá bom, Ai, todos têm. Todos têm. sem Gente. condições, sem condições. É isso. Vamos ter que fazer outro. Daqui a gente. pouco a gente volta pra uma segunda temporada, daí a gente volta Gente, com outros mas assuntos. falamos com a Marcela semana passada. Sei lá, tudo que a gente falou. Tem Não muita dá tempo. Tem muita, É muita coisa. Ainda mais quando o conteúdo é bacana, as pessoas. Né, quando a Gabi é legal. Então é sempre bom. De verdade, obrigada por ter vindo. Obrigada por ter Obrigada pelo participado. convite. E eu quero desejar muito sucesso aqui pro projeto de vocês. Eu acho que vocês estão fazendo acontecer. Eu acho que isso é importante. Se vocês tiveram essa ideia, tiveram essa vontade, então aí, fazendo. isso. Então, eu acho que é super bem-vindo. A gente precisa de mais ideias, de mais coisas acontecendo, de mais pessoas falando e trazendo novas ideias e trazendo novas perspectivas. Eu quero parabenizar muito vocês. Ai, obrigada. E espero ter vocês como parceiro aí. Claro, sempre que a claro. gente precisar. Com certeza. Sempre, sim. É isso. Então tá Go, bom. Estônia! Valeu, gente. Tchau. Tchau. Nem sei onde é que tava E é a isso. câmera ali. É, já perdi. Nossa, eu tô explodindo pra esses meninos. Nossa, Cuidado, tá microfone. parecendo- Microfone. Mas tá parecendo eu no primeiro Tamo também. junto, tamo A junto. gente terminou conversando. Gente,